Bom, gente, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão aí na mídia em geral aqui no Brasil. Um é aquele caso do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, não tem? O outro é o caso aí da briga entre o judiciário e o Elon Musk, não é? Então nós vamos comentar sobre esses assuntos logo depois da vinheta, tá ok? Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Olá pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, tá certo? Olá pessoal, vamos falar dois assuntos que estão em evidência no momento aqui no Brasil. Um dos assuntos é aquele caso do jovem ator que interpretou o Chris Rock naquela série que passava na TV aberta, Todo Mundo Odeia o Chris. E eu acho que ele levou o título do nome do seriado, digamos assim, ao pé da letra, não é? Porque todo mundo odeia o Chris. O Chris não, o ator que interpretou o Chris nesse seriado. Ele reclamava muito em todas as entrevistas que ele participava do público brasileiro, que ficava no perfil dele enchendo o saco dele, né? E ele reclamava muito, reclama em todos os programas que ele participa lá nos Estados Unidos. E o público brasileiro, é claro que eu também percebo que foram chatos, realmente. Que eu nunca perderia meu tempo para ir num perfil de alguém famoso ou que se acha famoso para ficar mandando frasezinha do seriado, dizendo que eu estou muito na sua, aquele carinha que mora logo ali, essas coisas assim, tá certo que faz parte da série, mas não precisa misturar e levar para a vida particular do ator, não é? Que, diga-se de passagem, nem é tão bom ator assim como ele pensa que é. E também ele não estava preparado para a fama, porque os demais atores dessa série adoram o Brasil, adoram os brasileiros, porque eles sabem, um ator de verdade sabe que para ele ter fama, ele precisa do público. E esse rapaz, ele não é muito inteligente. No seriado ele já mostrava isso, né? O Chris, o que fazia o Chris. E o Chris Rock verdadeiro, eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele gostou muito da interpretação desse jovem ator, que eu nem sei o nome, que ele disse que interpretou bem o Chris, né? O próprio Chris dizendo isso para ele. Só que ele disse o seguinte, ele disse que ele ficou muito triste e decepcionado pela forma que esse atorzinho tratou o público brasileiro. E eu ainda acrescento mais, a mãe do Chris no seriado, ou o pai do Chris, aquele que fez As Branquelas também, não é? Que participou do filme com Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, Os Mercenários, com aquele pessoal de primeiro escalão, né, dos filmes de ação. Eles são excelentes atores, e ela é uma excelente atriz, e adoram o Brasil. Até o Greg, que essa confusão começou também quando o Greg vestiu uma blusa dizendo que ele era famoso aqui no Brasil. E o povo brasileiro, que é muito entrão, não é? Foram lá e curtiram e seguiram ele, e ele ultrapassou o medíocre ator que fez o Chris na série. Ele é medíocre, ele é um péssimo ator. Como que você sabe que alguém é um ator ruim? Simples, quando o cara faz todos os personagens iguais, é porque ele é ruim, ele só sabe fazer um personagem que é ele mesmo. Um ator bom de verdade, ele em cada participação que ele tem em novelas, seriados, filmes, ele parece uma pessoa completamente diferente. Isso é bom ator ou boa atriz. E no caso desse rapaz medíocre, ele não é bom ator. E eu não entendo porque o povo brasileiro fica conversando, puxando papo, e ele bloqueou os brasileiros, bloqueou os comentários. É uma estrelinha que se acha. E tem a ver com o segundo caso, porque nós vamos falar o seguinte: nem todo mundo está preparado para
ser ídolo, para ser estrela ou para ter poder ou fama. Nem todo mundo é preparado para isso. Algumas pessoas que são bem preparadas para isso são pessoas que são tementes a Deus, porque elas entendem que elas são somente seres humanos. E o problema do ser humano é achar que é um Deus quando tem poder. Muitas pessoas, quando adquirem o poder, sobe para a cabeça. Na maioria das pessoas é assim. É claro que nós temos aqueles artistas que sabem ser artistas, que sabem que precisam do público e não vão tratar mal o público. Eu, como trabalhava como segurança, eu já fiz segurança de várias estrelas aqui no Brasil. Várias me surpreenderam, mas me surpreenderam para o bem. Me trataram de uma forma respeitosa e alguns até foram amicíssimos, me tratando como amigo. A falecida Paulinha, do Calcinha Preta, foi uma pessoa que eu não sabia que era assim. O cantor também, aquele de cabelo curto, que eu esqueci o nome, peço perdão, do Calcinha Preta, simpaticíssimo. Os outros não tanto, mas também não é problema para mim, eu ignoro também. O Chorão, o falecido Chorão, foi muito parceiro, muito amigo, um cara fantástico. Alexandre Pires foi um outro cara que foi humilde demais e são estrelas, né? Ou foram esses que faleceram, estrelas extraordinárias. Quando você tem alguém que é um tipo um Silvio Santos, um Rei Roberto Carlos, os Trapalhões, Chico Anísio, Jô Soares, esse pessoal, a fama e a qualidade que eles têm ou tiveram, fazem com que é possível aceitar, por exemplo, eles serem meio chatinhos, ou meio rabugentos, ou tímidos, como tem alguns que são tímidos e algumas pessoas confundem com maltrato. Não é maltrato, é timidez. Tem muita gente que trabalha nisso e é tímido, não gosta de alvoroço. Por quê? Vocês lembram do Beatle, John Lennon? Lembram dele, não é? Na década de 80, ele foi dar um autógrafo a um fã e esse psicopata fã dele matou ele, tirou a vida dele. Então, eu entendo os artistas não quererem contatos, né, físicos com as pessoas, porque pode acarretar no fim da vida dela. É claro que tem uns que são metidos sem ter talento. Aí esses aí eu dou risada, porque eu falo só que trouxa. O cara não tem talento nenhum e está se achando. E não é. Agora, esses que eu citei, esses podem se achar, porque eles são gênios. São geniais. E eu estou olhando aqui para o lado toda hora, sabe por quê? É porque a minha esposa está aqui assistindo, é o primeiro vídeo que ela assiste, eu falando aqui as besteiras, né? E ela é um pouco tímida. Oi, mas pessoal, tá tudo bem com vocês? Ai, tá vendo? E tem uma voz linda. Mas é minha, tá, gente? Tira o olho. Tira o olho de mim também, porque eu sou dela também. Agora que fugiu da mente, que agora que eu queria falar. Continuando, então desse caso aí do rapaz que fez o Cris, eu sugiro que os brasileiros sigam ele, deixem de seguir esse alucinado. Estou falando alucinado porque ele postou uma foto esses dias, ele com uma metralhadora na mão. Aí eu estou dizendo para vocês, é um completo imbecil, é um completo idiota. O Greg é simpaticíssimo. A Rochelle, né, que fala a mãe do Cris no seriado, a atriz, ela é maravilhosa, fala tão bem do povo brasileiro, ela fala que está vendo algumas viagens, que ela sempre vem aqui, o que fez o pai do Cris também já veio ao Brasil, e eles falam muito bem do Brasil. O próprio comediante Chris Rock, que foi a criatividade da série, a série foi em nome dele, né, porque estava interpretando a história dele, quer dizer, ficcional, né? Porque tinha umas coisas lá misturadas. Ele não tinha irmã, parece, né? Aí botou o perfil do irmão dele como se fosse menino na série. Então é uma adaptação, não é, gente? Não é a vida real dele. Mas muitas coisas lá seguem o que ele passou, a humilhação, preconceito, essas coisas assim. E ele venceu, ele até falou isso no comentário dele, que ele venceu. E ele não entende porque o rapaz, o atorzinho medíocre,
não é grato aos fãs brasileiros, porque essas séries que fazem muito sucesso aqui no Brasil não fazem muito lá nos Estados Unidos. É o caso do filme As Branquelas, que o próprio ator do filme chegou no Danilo Gentili e falou que lá não fez o sucesso que fez aqui no Brasil. E aqui no Brasil é um clássico, todo mundo dá risada. Quem não dá risada daquele filme? Um filme maravilhoso. E esses atores que fizeram As Branquelas são irmãos daquele que fazia o Eu, a Patroa e as Crianças, que para mim é muito melhor do que essa série aí do Chris. Muito melhor. O Michael Kyle, né? Essa eu dava risada demais. Eu me acabava de dar risada. Então tem atores que são fantásticos, que são... É aceitável alguns serem metidos, porque são competentes. Agora, os que não são, não pode ser metido. Esse rapaz está sendo metido por quê? Não está preparado para a fama, não, meu filho. Vai viver no Alasca. Vai viver num lugar que não tem ninguém para te encher o saco, como ele falou que o povo brasileiro enche o saco dele. E para mim não é nada. Então eu nunca seguiria esse rapaz. Não tem motivo para isso. Não vejo nada de extraordinário nele, pelo contrário. Então fica por aí. Ele não está preparado para a fama. Os outros que estavam nessa série são artistas natos e nasceram para a fama. Ele não. O outro caso é que o pessoal, tô vendo muito YouTube puxando para um lado, outro YouTube puxando para o outro, aí tá uma guerra ideológica, não é? É coisa de esquerda e direita. O pessoal tá com essa onda ainda. Isso aí é problema psicológico, o nome disso aí. É psicopatia, né? O pessoal tem um retardo, né, mental e fica fazendo essas merdas aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sem tomar lado. Eu não estou tomando lado, porque eu acho o seguinte: nós temos o direito de expressar as nossas opiniões. É claro que tem coisas que a gente pode vir a falar que pode ser considerado crime. E como eu não gosto muito dessa ideia de ser preso, então eu prefiro guardar o meu pensamento mais para mim, não é? E quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu acho de certas coisas. Como eu disse no início do vídeo, tem gente que não nasceu para ter poder. Ou tem gente que acha que tem poder. Tem isso ainda. Tem gente que não é preparado para isso. Bom, falando de estudo aqui, eu sou um cara que eu sempre estudei muito a vida inteira. Sempre gostei de estudar, principalmente história. É por isso que eu não defendo certas coisas que as pessoas aí que têm pouco estudo defendem, não é? Certos tipos de governo, por exemplo, ou certas ideologias. É por isso que eu não defendo isso, porque eu estudei história. Eu sei de relatos de pessoas que passaram sofrimento e coisas piores por causa de gente maluca que queriam o poder e causar sofrimento às pessoas. Então eu sou contra tudo isso. Os três poderes, eu estudei isso, se eu não me engano, na 4ª série, por aí. Eu não lembro não, a memória está falhando. Os três poderes tinham deveres bem diferentes uns dos outros. Para começar a conversa, o legislativo cria leis. Os deputados e senadores, eles criam leis. Essa é a função deles, representando o povo, porque eles foram eleitos pelo povo. Tem muita gente que não sabe disso não, que o pessoal é meio lesado, né? Mas eu tô aqui esclarecendo para vocês. O judiciário julga. Essa é a função do judiciário. E o executivo governa. Eu tenho que ensinar porque tem muita gente que não sabe. Então eu estou ensinando aqui, eu sou professor também, tá, gente? Deixando aqui para vocês saberem. Então, o judiciário ele não pode fazer leis, ele tem que julgar leis. E o executivo governar. Ele não tem que fazer leis e nem julgar. Quando um cara do executivo julga e prende alguém, ele está sendo um ditador. Em qualquer outro poder, se você foge às características do poder que você está representando, você está sendo errado, você está cometendo crime. Então é isso que eu estou falando. Tomar partido? Jamais. Eu não tomo partido de ninguém. Eu só acho o seguinte: vocês, seres humanos, diferente de mim, kryptoniano, vocês são sujeitos ao erro. Então vocês têm que errar mesmo. E muitos que têm o poder erram. Essa é a função de vocês, errarem. No futuro, talvez, vocês podem parar e pensar: cara, eu errei, que besteira que eu fiz.
eu não deveria ter feito isso. Mas isso é aprendizado. E o milionário lá de fora, lá, o bilionário, Elon Musk, não é? Ele é um cara muito poderoso. O dele é poder mesmo. Ele tem poder. O resto não tem. Ele tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele é o cara mais rico do mundo. Esse cara fornece equipamentos tecnológicos para a Marinha, para a Aeronáutica aqui do Brasil. Tem satélites pelo espaço, eu até passo voando lá, vejo vários, né? Porque kryptonianos voam, e eu vejo vários satélites dele. Ele quer dar internet para algumas instituições, ele tem esses planos aí. Eu ouvi dizer, porque eu não conheço ele não. Ele ainda não veio falar comigo não. Ele tinha que vir pedir bênção, né, a mim. Mas então, eu acho o seguinte, eu vejo um YouTube aí que é famoso, falando mal do cara, nem conheço o cara, eu não conheço, também não posso falar mal nem bem, porque eu não conheço, né? Não sei as boas intenções que ele tem ou não. E esse garoto, eu chamo de garoto porque ele deve ter uns 30 e poucos anos, mas a mente dele é de 12 anos, então por isso que eu chamo de garoto, tá entendendo? É famoso, todo mundo gosta dele. Eu não sei o nome dele não, esqueci o nome dele. Mas falam umas besteiras e é envolvido com ideologia, com política. É um negócio que não me agrada. Eu não gosto disso. Porque toma partido e quer briga, os outros não têm direito de falar o que pensam, só eu que tenho o direito de falar o que eu penso. Isso não é democracia. E muita gente acha que democracia é só valer o que eles querem. E não é. Democracia é um direito de todo mundo poder se expressar. Aí estão querendo regular a internet agora também, aí isso não é democrático. Mas estão mudando o nome do significado das palavras, né? O único problema é que eu sou formado em letras, sou graduado em letras, então as palavras têm um significado e não podem ser mudadas. Democracia é quando você tem liberdade, você pode se expressar. E é claro que aquelas pessoas que venham cometer algum crime de expressão, aí essas pessoas têm que ser julgadas e condenadas, porque cometeu um crime. Crime é crime. Seja você falar alguma besteira, acusar alguém de algo que não existe. Então essas coisas você tem que tomar cuidado para não fazer, porque é crime. Então não pode ser feito. Agora, com relação às pessoas que acham que têm poder e acreditam serem deuses, eu lamento. Vocês podem até se considerar deuses, mas vocês vão reinar num lugar bem desagradável, calorento. Porque não é da vontade de Deus que a gente seja assim. Nós somos humanos, mesmo eu brincando que sou kryptoniano. Humildade é algo muito importante. E o que eu mais vejo no mundo, na internet, são pessoas ignorantes, são pessoas que tratam mal seus ouvintes, seus espectadores, são pessoas que se acham mais do que as outras. Isso é horrível, isso é de uma idiotice tremenda. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar, não tem para onde correr. Não existem deuses, não existem pessoas imortais. Um dia tudo acaba. E é bom que acabe a gente em paz e não devendo pelas atitudes erradas que nós tivemos em vida. Isso só é um conselho. E a quem tocar isso, eu agradeço. Eu falei aqui de coração. Não sejam como essas pessoas que acham que são deuses. Isso não existe.